Trazer um pouco da teoria sobre trabalho realizado por uma força, tá? Bom, a gente tem aqui, eu tenho 4 casos de trabalho. Lembrando que trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno de um ângulo, tá? Aqui eu tenho deslocamento para um lado, força para o outro, deslocamento perpendicular, força perpendicular a um deslocamento, força e deslocamento no mesmo sentido, força e deslocamento formando um ângulo, tá? Claro que aqui também forma um ângulo, que aqui é 180 graus. E aqui eu formo um ângulo de 90, aqui eu formo um ângulo de zero, né? Não existe ângulo, e aqui um ângulo qualquer. Quando eu tenho força vezes deslocamento com um ângulo de 180, eu preciso jogar na fórmula, né, os valores e fazer o cosseno de 180. O cosseno de 180 ele é menos 1. Então, gente, automaticamente, quando você tem trabalho e deslocamento, força e deslocamento em sentidos opostos, o seu trabalho vai dar negativo, tá? Lembrando que não precisa ser só na horizontal, tá? Qualquer lugar que eu tiver, por exemplo, força para cá, deslocamento para cá, formou o ângulo de 180 é negativo, pode ser nesse sentido também. Tá? Força, deslocamento, ou deslocamento, força, ou deslocamento, enfim. Deu 180, seu trabalho vai dar negativo. Trabalho, força para cima, deslocamento para o lado, vai dar um perpendicular. Qual que é o ângulo que está formando? É 90, então cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero, logo não há trabalho. Você vai fazer a força, seja lá qual valor, vezes o outro valor, vezes zero, zero, tá? Então, aqui é o clássico exemplo do trabalho da força-peso, da força normal. O que é a força normal? Só lembrando aqui, eu tenho 3 situações que eu gostaria de mostrar para vocês. Tem aqui um corpo, ele está sobre uma superfície, eu tenho uma força-peso e aqui eu tenho a força normal, tá? É a força que a superfície exerce sobre o meu corpo aqui, tá? Então, se eu tenho um deslocamento para cá ou para cá, deu 90 graus, o trabalho é zero, tá? Porque o cosseno aqui vai dar cosseno de 90. Tem aqui o mesmo corpo, a minha normal, ela vai ser sempre perpendicular à minha superfície, tá? Aqui está a superfície, né? Sempre perpendicular. Então, qualquer uma das situações, se você tiver deslocamento nesses sentidos aqui, o trabalho é zero, tá? O trabalho é zero. Aqui eu não tenho ângulo sendo formado, certo? Então, a minha força vezes o deslocamento, cosseno de zero, é 1. Então, o meu trabalho vai ser positivo. Qualquer força vezes qualquer deslocamento vezes 1 vai dar um trabalho positivo, tá? E aqui é o caso talvez mais convencional. Você tem uma força, você tem um deslocamento, e aí sim você vai fazer força vezes esse deslocamento, vezes o cosseno desse ângulo. Tá? Pode ser qualquer ângulo, 20, 10, 30, 45, 60, tá? Desde que não seja 0, 90 ou 180, se força vai cair nesses casos aqui, aí você vai ter um trabalho qualquer aqui, tá bom? Pode acontecer também, deixa eu só ajeitar minha folha aqui, dele dar para você o gráfico do trabalho, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo, tá? Ele te pergunta qual que é o trabalho aqui exercido, né? Você tem força de 20 newtons, né? E um trabalho aqui, um deslocamento aqui em metros, tá? Eu tenho uma área 1, uma área 2, uma área 3, tá? Nessa área 1, a força foi de 0 a 20, o deslocamento é 10, aqui a força manteve-se constante, o deslocamento foi de 25 menos 10, e depois a força foi diminuindo até zerar e o deslocamento foi de 30. Tá? Como é que você vai fazer? Você vai fazer, por exemplo, o trabalho aqui vai ser a área 1, é um triângulo, então é base vezes altura sobre 2. Tá? Isso aqui vai dar 10 vezes 20 da altura, dividido por 2. 10 por 2 dá 5, 5 vezes 2 dá 100, certo? A área 2 vamos considerar bom, a área 2 é base vezes altura. Base vezes altura. Poderia ser um quadrado, tá? Mas não é quadrado. Ele vai 25 menos 10 dá 15, tá? Então, 15 vezes 20 vai dar
300, é isso? 15 vezes 20, 300. E a área 3 é igual à área 1. Peraí, vamos ser igual, não é igual não, ó. É base vezes altura, mas não são os mesmos valores. A base é 5, a altura é 20, vezes 2. 5 vezes 20 é 100, 100 dividido por 2 é 50. Qual que é o trabalho que foi executado aqui então? Ora, o trabalho é a somatória dessas áreas. 100 mais 50 mais 300, 450 joules. Ok? Trabalho é joule. Então é assim que calcula quando ele te dá o gráfico. Ele pode dar um gráfico assim também, tá, gente? E o trabalho aqui daí é um pouquinho mais complicado. De repente ele te deu pode aparecer aqui uma equação, tá? Ó, o trabalho ele variou de acordo com a equação, sei lá, x ao quadrado mais 3. Tá? Então, quer dizer, para cada momento, você vai substituir aqui para x igual a 0, vai dar 3, para x igual a 1 dá 4, para x2 já dá 2 ao quadrado é 4, dá 7, então o trabalho foi variando. Tá? Quando é trabalho variável, daí você vai ter que trabalhar com integral. Você vai ter que integrar essa tua equação, por exemplo, que ele te dá, em função aqui, né, de um deslocamento, enfim, em função de um tempo, né? Normalmente em função de tempo. Tá? Ah, e outra, ele pode dar valores, né? Sei lá, de 0 a 5. Aí você vai ter que fazer essa integral substituindo aqui pelos limites, tá? Inferior, superior, né? Integrando e fazendo as substituições, tá bom? Era isso aí que eu queria falar por enquanto sobre trabalho. Obrigado.